Hoje eu quero te convidar a refletir sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais mal compreendidas, a história de Jonas. Muita gente resume essa história a um milagre, um homem que foi engolido por um grande peixe, mas a verdade é que essa história não é sobre o peixe, é sobre desobediência, é sobre fuga e principalmente sobre como Deus nos encontra mesmo quando tentamos fugir dele. Deus deu uma ordem clara para Jonas. Ele deveria ir até Nínive e pregar arrependimento. Mas Jonas não quis obedecer. Ele não concordava, ele não queria. E ao invés de conversar com Deus, ele decidiu fugir. Jonas entra em um barco tentando ir para o lado completamente oposto do propósito que Deus tinha dado a ele. E talvez você nunca tenha pegado um barco, mas talvez você também esteja fugindo. Fugindo de algo que Deus já te mostrou, fugindo de uma decisão, fugindo de um chamado, fugindo de algo que no fundo você sabe que deveria fazer. Só que fugir de Deus não cancela o propósito, só prolonga o processo. No meio do caminho, Deus envia uma tempestade, e isso é forte, porque nem toda tempestade é ataque. Algumas são direção. A tempestade não era para destruir Jonas, era para parar Jonas. Era Deus dizendo que você pode até tentar fugir, mas Ele ainda está no controle. Jonas percebe que tudo aquilo está acontecendo por causa dele e pede para ser lançado ao mar. E é nesse momento que entra o grande peixe. Jonas é engolido, mas aqui está algo que muda completamente a forma de ver essa história. O peixe não foi punição, foi livramento. Porque se Jonas tivesse ficado no mar, ele teria morrido. O peixe foi o lugar onde Deus preservou a vida dele. Mesmo na desobediência, mesmo na fuga, mesmo no erro, Deus ainda estava cuidando. E talvez você esteja em um lugar estranho da sua vida agora, um lugar escuro, confuso, apertado, onde você não entende nada e você acha que isso é o fim. Mas e se for exatamente o lugar onde Deus está te segurando? Dentro do peixe Jonas não tinha distrações, não tinha para onde correr, não tinha ninguém para culpar, só tinha ele e Deus. Foi ali que ele orou, foi ali que ele reconheceu, foi ali que ele se rendeu, porque às vezes Deus permite que tudo ao redor pare para que você finalmente olhe para ele. Depois de 3 dias, Jonas é vomitado em terra firme e Deus dá a mesma ordem de novo, e isso é lindo. Deus não mudou o propósito. Mesmo depois da fuga, mesmo depois da desobediência, Deus continua chamando, porque o erro não anula o plano de Deus, mas também não elimina o processo. Jonas vai e finalmente obedece, e Nínive se arrepende. E tudo aquilo que Jonas tentou evitar era exatamente o que Deus queria fazer através dele. Então hoje, o que essa história ensina para a sua vida? Que você pode até tentar fugir de Deus, mas você nunca vai conseguir sair do alcance dele. Que nem toda fase difícil é castigo. Às vezes é proteção, às vezes é Deus te segurando, mesmo quando você está indo na direção errada. E que Deus ainda tem um propósito para você. Mesmo depois dos seus erros, mesmo depois das suas fugas, mesmo depois das suas quedas, então talvez hoje não seja o dia de fugir, talvez seja o dia de parar, olhar para Deus e finalmente dizer: eu vou obedecer. Que essa mensagem encontre um lugar no seu coração e fique com você mesmo depois que o vídeo acabar. E que você tenha coragem de dar o passo que Deus já colocou dentro de você. Se isso falou com você, guarda essa palavra e compartilha com alguém que precisa ouvir também. Que Deus cuide de você e te guie em cada decisão. Até o próximo vídeo.